Olha, gente, eu escrevo sobre política há pelo menos há 3 décadas em Alagoas. Nunca vi um ano como foi esse para Alagoas, um desfile de ministros federais, de ministros da República aqui no estado. Tanto da área da Justiça como ministro do governo do presidente Lula. Só está faltando vir o presidente Lula, porque todos os mais fortes, os mais pesados, e o ministro Haddad, que ainda não veio, mas os mais fortes, os mais poderosos já tiveram aqui. É por conta da gente ter o presidente do Senado, né, quer dizer, futuro talvez presidente do Senado, que já foi presidente do Senado, e hoje um homem forte da República, o presidente do MDB, o senador Renan Calheiros, pai. E o presidente da Câmara Federal, o deputado e presidente do PP de Alagoas, o deputado Arthur Lira, também são dois pesos pesados na República. Arthur Lira é o primeiro da linha sucessória da presidência da República. Isso se houver necessidade. Vivemos num regime democrático. E Alagoas, ao que parece, que está tentando se recuperar de 4 anos de falta de investimento federal. Não só Alagoas, o Nordeste, o Norte, que continuam na miséria de ser. Mas vem aí a reforma tributária que promete reparar isso. Mas quem vai contar, explicar detalhes, é o nosso doutor em economia e também consultor do Grupo Arnon de Mello, o professor e querido amigo Cícero Pérez. Primeiro, é uma honra sempre entrevistar o senhor, porque eu aprendo um tanto de coisa com o senhor. E eu entrevisto o senhor em vários momentos. Como vai, nesse balanço que o senhor faz, isso que eu falei é exagero ou é um balanço pertinente sobre Alagoas de 2023? Arnaldo, veja bem, nós estamos vivendo um momento especial, é verdade isso, né? Da mudança política nacional no seu primeiro ano, né? O primeiro ano do governo Lula. Ele tem características bem diferentes dos 2 governos anteriores, Michel Temer e Bolsonaro, né? Bem diferentes. Então, o que acontece? Já no final do ano passado, após a eleição, o governo Lula conseguiu aprovar a PEC da transição, que garantia 164 bilhões a mais para fazer investimentos, além do orçamento que ele já tinha, né? O limitado orçamento que tinha para o ano 2023, agora este que nós estamos vivendo. Logo depois, se aprovou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. Que é impossível discutir a questão regional sem discutir esses temas importantes anteriores. E agora, recentemente, se aprova a reforma tributária e mais recentemente ainda, né, se aprova a mudança, né, na cobrança de impostos dos super ricos e também dos investimentos offshore. O que chama a atenção nessa reforma que nós acabamos de aprovar, puxando para esse gancho, nós passamos aí pelo menos 2 décadas e esse era um assunto que era um tabu no Congresso Nacional. Sim, aí veja bem. Então, essa mudança política implica também em um tratamento diferente regional. A reforma tributária, por exemplo, ela foi aprovada no Congresso Nacional depois de 30 anos de negociações intensas, logo depois da Constituição de 1988, que esse processo começa. E a reforma tributária, era uma das demandas antigas do Nordeste. Ou seja, a região Nordeste, a região Norte também, sonhavam um momento de alcançar uma reforma tributária que beneficiasse a região. E beneficia, sim. Muito. Nessas 3 décadas, o que a gente tem a impressão é que o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste foi agora, né? Coisa recente. Mas o Sul e o Sudeste sempre foram os detentores dos capitais de investimentos. Por que isso historicamente? Veja bem, sempre o Brasil cresceu de forma desigual, não existe crescimento homogêneo no país. Então, as regiões que concentraram a indústria, principalmente a indústria, né? No caso São Paulo e o Sudeste do Brasil, eles levaram grandes vantagens em relação às demais regiões que eram de fundo agrícola, ou seja, de estrutura agrícola, como o Nordeste, como o Norte e mesmo o Centro-Oeste, que não tinha tanta importância, que passou a ter agora recentemente. E a reforma tributária, que é o tema do momento, né? Exatamente. Então, a reforma tributária ela é muito benéfica para todos nós nordestinos e também para a região Nordeste. Por quê? A reforma tributária, na sua visão, ela faz essa leitura de é necessário promover um desenvolvimento por igual? Sim. A reforma tributária ela tem vários componentes. Um deles é tentativa de diminuir as desigualdades regionais. Mas os instrumentos aprovados são muito poderosos. O primeiro deles, sem dúvida, é a transferência do pagamento dos impostos do ICMS, que agora vai ser transformado no IVA, né?
Então, essa mudança, ela acontece com um redirecionamento dos recursos, ou seja, não se paga mais na produção, mas se paga no consumo. Não se paga mais na origem, mas nos estados que consomem. Isso é muito bom, muito importante, porque produzimos menos do que a região sul e sudeste e importamos muito mais produtos de lá. Traduzindo, quer dizer, o sujeito produz uma televisão lá em São Paulo, mas quem compra aqui, o ICMS fica aqui. Não, paga lá. Agora fica aqui, né? Agora fica aqui. Então houve uma mudança, que é uma demanda antiga da região. Então isso vai fazer com que as finanças regionais nordestinas e nortistas também se elevem, ou seja, mais arrecadação. Gradualmente. Isso, gradualmente. Segundo ponto importante é que a reforma tributária, ela aprovou uma desoneração da cesta básica e de muitos produtos populares, ou seja, a cesta básica estrita e também a chamada ampliada. Isso faz com que atinja fortemente o Nordeste, porque aqui onde está concentrado, quem? A população mais pobre, a que paga mais impostos desse tipo, impostos esses que a reforma tributária tenta reverter. Ou seja, desonerando o consumo popular, o Nordeste ganha uma vantagem. Terceiro ponto importante é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Por quê? Porque quando muda a forma de pagamento do ICMS, tira dos estados nordestinos um instrumento perverso que se chama guerra fiscal. Exatamente. Que prejudica muito, porque os estados, além de pobres, têm que fazer renúncia fiscal para poder atrair investimentos. Nós temos indústrias poderosas aqui, por conta da renúncia fiscal, estão aí milionárias, algumas até afundando, né? Sim, sim. Aí veja bem, então essa mudança, ela tem um papel importante, por quê? Porque vai ter... A sua atratividade será definida em função da sua própria competitividade. E aí entra o Fundo de Desenvolvimento Regional. Bilhões calculados para os próximos 30 anos, né, de investimentos. Agora, esses bilhões para esse fundo de compensação, que é um fundo de compensação por um esquecimento de investimento, ele já começa de imediato ou demora? Começa já agora a partir do próximo ano, né? Então começa lentamente, a partir da aprovação, no ano seguinte, porque evidentemente... Para os 18 estados, sim, 9 do Nordeste e 9 do Norte. Isso, este ano já não existe mais orçamento para ser alterado nem modificado. Portanto, nós avançaremos nessa direção. E outros elementos menores, mas também significativos, como o cashback, ou seja, o consumo popular, ele será restituído para as famílias de baixíssima renda, ou seja, naquilo que excede um determinado patamar. Portanto, os mais pobres da população receberão de volta os impostos pagos. Quer dizer, não é nenhum favor que nós estamos vendo algumas prestadoras de serviço de energia elétrica, de água, dizer assim, não, nós não vamos cobrar dos mais pobres. Na verdade, já está começando a devolver. Já está começando a devolver. Então, o fato é de que a reforma tributária ela traz, na sua essência, medidas, um conjunto de positivos que, a partir do ano que vem, ela desanuvia o ambiente e permite o quê? Um novo jogo, um jogo de investimentos mais efetivos. Alagoas seguramente receberá muito mais investimentos a partir dessa nova condição. Não na condição de renúncia fiscal. Por quê? Porque nós competimos com o Ceará, Bahia, Pernambuco, que estão bem lá na frente. Não é difícil uma empresa que vem do Sul e Sudeste se localizar aqui em Alagoas. Por quê? Porque tem alternativas maiores, mercados maiores, mais infraestrutura, mais capacidade de contrapartida do próprio setor público. Mas a partir dessa mudança, nós teremos outro universo, outra linguagem para atuar no desenvolvimento da economia. Recentemente, entrevistando a secretária Renata Santos, ela me deu um exemplo interessante com relação a esse novo momento da economia. O estado do Rio de Janeiro não produz nenhum litro de leite. Ela consome de Alagoas, do Paraná, de alguns estados, mas o ICMS é para lá. Agora vai ser interessante como o estado de Alagoas, que é um dos maiores produtores do Nordeste de leite, da bacia leiteira, e leite de qualidade, né? Vai atrair indústria para aquela região da bacia leiteira. Isso realmente pode acontecer? Veja bem, os investimentos para a bacia leiteira, ou seja, para a produção leiteira de Alagoas, que é altíssima, né? Alagoas produz 650 milhões de litros por ano, né, de leite, né? E só industrializa 10% desse leite. É a menor taxa de toda a região norte-nordeste, ou seja, dos estados que produzem leite, Alagoas é quem menos relativamente industrializa. Então, dois grandes investimentos estão já, um implantado, que é a UBL, lá de Batalha, né? A Unidade de Beneficiamento do Leite, e provavelmente, no próximo ano, teremos a Nativille, que é uma empresa de capital sergipano, que já compra muito leite aqui em Alagoas, para ser industrializado lá em Sergipe, que se instalará de maneira industrial no município de Batalha também. Não é? Eu vou trazer agora, nós falamos de uma reforma tributária nacional em curso,
ainda falta ser sancionada, né? Precisa sair da Câmara agora e ir lá para o presidente Lula, eu acho que vai dar uma boa, e até porque nós temos um presidente da Câmara nordestino, que sabe das agrúrias do norte e do nordeste, pelo menos em tese. E outra coisa que eu quero saber, para Alagoas, essa reforma tributária é boa por quê? Pelas razões que eu liguei aqui agora, nesse instante, né? Ou seja, é de que, primeiro, o pagamento do ICMS beneficiará a Fazenda Alagoana, ou seja, as contas estaduais terão um volume maior de receita. Segundo ponto, o Fundo de Investimento vai atuar em todos os estados, claro, também que Alagoas, criando infraestrutura e condições para que os novos investimentos aconteçam. Quer dizer, esse fundo de investimento é para investimento para mesmo. Para investimentos em infraestrutura, criando condições de atrair as novas empresas, né? Terceira, desoneração, ou seja, nós temos uma população, majoritariamente 82% da população alagoana pertence aos segmentos de consumo C, D e E. Então, esse segmento que consome, gasta quase todo o seu dinheiro com alimentos, roupas, remédios, ou seja, produtos básicos, terão também benefícios em função da desoneração desses produtos, ou seja, eles ficarão mais baratos, relativamente mais baratos, né? E o cashback, por quê? Porque o público alagoano, nós sabemos, né, majoritariamente, ele também é um público do Bolsa Família, público da Previdência Social, público do Programa CRIA. Esse conjunto majoritário da população alagoana, ele se identifica, né, exatamente com essa medida, porque é a medida que retorna o dinheiro pago dos impostos para esse tipo de família. Quer dizer, nós estamos criando uma nova perspectiva de reinvestimento para gerar emprego e renda, o que vai diminuir o acesso a esses programas sociais, que hoje atende quase 50% da população alagoana, que está na condição, nós temos 3 milhões e 300 mil alagoanos, 50% na condição de vulnerabilidade social. A palavra bonita para dizer da miséria. Esse novo momento pode mudar esse quadro de Alagoas? Veja bem, a única forma de Alagoas diminuir a sua dependência das transferências federais, que mantém as máquinas da Prefeitura e do Estado funcionando, todas as prefeituras alagoanas dependem, evidentemente, de recursos federais, principalmente do FPM, mas também das transferências voluntárias, outro tipo de transferências, né, para sustentar a sua máquina e fazê-la funcionar. Todos os municípios, incluindo 102, Maceió, né? Todos os 102 municípios. E a sociedade alagoana depende muito das transferências diretas de renda, como é o caso que não era para acontecer com a Previdência Social, que nós temos 560 mil famílias em Alagoas que recebem da Previdência Social e mais 550 mil que recebem do Bolsa Família. Isso em torno de quanto em dinheiro que é injetado na nossa economia? 1 bilhão e 200 milhões de reais mês, ou seja, durante as 13 parcelas da Previdência Social, que a última será paga agora em dezembro, mas ao longo de todo o ano ela tem um peso decisivo na economia, tanto a Previdência como o Bolsa Família. Por quê? Porque alimenta... 1 bilhão e quanto? 200 milhões... Nós temos uma folha de funcionalismo de 80 mil servidores, quase 600 milhões, né? Quer dizer, metade da folha... Metade da folha, ou seja... Vai estar garantida aí. O peso, mas e a capilaridade é muito grande, Arnaldo. Por quê? Porque nós temos 1 milhão e 100 mil famílias em Alagoas. 1 milhão e 100 mil. E veja, 560 mil na Previdência, 550 mil no Bolsa Família e mais 180 mil no cartão CRIA, mais. Ou seja, o fato é que nós dependemos muito fortemente da renda social pública. E para romper com esse ciclo, só existe uma via, um caminho, que é o crescimento econômico, a geração de emprego, de renda, ou seja, dinâmica econômica, capaz de produzir riquezas e distribuir essa riqueza dentro do Estado. Fora isso, não há milagre, não é? Não pode acontecer um milagre. Então, essa dependência reflete também a nossa pobreza. O tamanho da pobreza em Alagoas está refletido no cadastro único das políticas públicas federais. Nós temos, você falou, 3 milhões e 200 mil alagoanos. 2 milhões estão inscritos no cadastro único. 2 milhões de alagoanos. Portanto, para romper esse processo, no médio e longo prazo, no curto prazo, ele não se resolve. É mais de 60%, nós estamos falando quase 70% dos alagoanos, dos né? alagoanos. De cada 3 alagoanos, 2 estão no cadastro único. Então, para romper essa situação, só existe um caminho, que é o crescimento econômico com distribuição de renda. A gente vem vendo algumas apostas, né, no turismo, em setores que estão nesse caminho. Mas também vamos começar ainda falando de instituições públicas. Nós passamos o ano de 2023 vendo uma passarela, Alagoas virou uma passarela para ministro. Toda semana tem um. Toda semana, hoje, desta segunda-feira que nós estamos gravando esse programa, né, dia 27, nós tivemos o ministro dos Transportes, que é o ex-governador de Alagoas e senador Renan Filho, também do MDB, o maior partido do estado de Alagoas, trazendo investimento da ordem de 98, quase 100 milhões de reais para
aplicar em 4 rodovias de Alagoas. Inclusão de obras de Alagoas no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3 do presidente Lula. Isso é bom. Veja bem, quando nós começamos a falar aqui, dissemos que temos um novo cenário econômico nacional, e é verdade isso, né? Então, ele tem uma nova lógica de crescimento, ou seja, uma tentativa de crescimento com inclusão social que nos interessa diretamente, a região Nordeste, né? Não é somente o mercado crescendo, é o mercado crescendo e a sociedade também se incorporando a este crescimento. Então, quando o governo federal diz, temos um processo de reindustrialização do país, nos interessa vivamente. Por quê? Porque Alagoas é um estado com um parque industrial muito pequeno, né? Então, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que na verdade é uma combinação de investimentos públicos e privados para estimular esse. E Alagoas precisa e receberá, segundo consta, um número gigantesco de obras que precisam ser terminadas e novas obras também que serão implementadas aqui nos 102 municípios. O PAC também tem um peso muito grande, mas várias tarefas que o governo se propõe a realizar, por exemplo, o Desenrola. O Desenrola, que é um programa federal junto com os bancos, com a rede bancária federal e a privada, para diminuir o endividamento e a inadimplência da população. É importante para Alagoas, por quê? Porque nós temos 980 mil pessoas cadastradas como devedores aqui em Alagoas. Ele está falando de 1/3 da população de Alagoas lá no negativado, né? Sim. E, então, todos os programas federais até agora anunciados, ele tem um rebatimento muito forte aqui em Alagoas. Por quê? Porque nós somos muito pequenos, muito pobres, muito dependentes desses recursos. Então, qualquer movimento federal que indique crescimento do Programa Nacional de Agricultura Familiar, isso é uma festa para Alagoas. Por quê? Porque nós temos 82% dos estabelecimentos em Alagoas são familiares. Então, precisa desse recurso. O PA, o PENAI, todos os programas federais. Toda vez que chega o ministro que anuncia algum ganho para Alagoas, esse ganho é importante. Por quê? Porque os recursos das prefeituras é muito pouco. E os recursos do Estado, eles têm urgências e emergências também muito grandes, ou seja, prioridades que são definidas. E o desenvolvimento econômico ainda não é a principal. Por quê? Porque precisa criar infraestrutura, porque precisa criar uma rede na saúde, porque precisa melhorar a saúde, a educação. Então, várias demandas urgentes impedem que nós tenhamos política agrícola, política industrial, política de desenvolvimento. Então, a presença federal, de alguma forma, ela contribui para que esse empurrão seja dado. A política atrapalha a economia? Que nós vamos ter aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós teremos o ano que vem um ano de eleições municipais nos 102 municípios, na verdade, nos 5.500 e alguma coisa de municípios brasileiros. E aí vão estar a disputa de conservadores e progressistas. Isso é evidente no Brasil. Isso pode atrapalhar esse projeto de reforma tributária, que ainda precisa ser aprovado esse ano, porque no ano que vem ninguém vai votar nada, vai trabalhar nos seus projetos de reeleição. São duas perguntas que você fez, duas. A primeira é de que a reforma tributária não é um projeto local, nem municipal, é um projeto de nação, nacional, não é? De Estado, na verdade. Por quê? Porque ela vem sendo negociada por empresários, pelo mundo do consumo, pelos bancos, pelos governos dos estados, pela bancada federal, pelos governadores, pela representação dos prefeitos, das duas grandes entidades representativas de prefeitos. Então, por isso também foi demorado 30 anos, porque para compor todos os interesses em um lugar comum, é preciso ter muita capacidade de negociação e, infelizmente, chegamos agora nesse porto, né, que é a reforma tributária. Esse é um aspecto. Sobre a política afetar a economia, veja bem, existe, quando existem diferenças, falta de sintonia entre o governo federal e o governo estadual, evidentemente que isso prejudica as relações federativas, ou seja, quando há um privilégio para determinada região ou para determinado estado, isso penaliza. Neste caso, alagoano, não. Por quê? Primeiro porque o novo governo de Alagoas, né, o governo Paulo Dantas, ele tem uma afinidade absoluta com o governo federal. E a bancada federal... E declarada, né? A bancada federal, ela é majoritariamente, apoia, é base do governo. Na reforma tributária, é importante dizer, 150 deputados nordestinos, 135 votaram favoravelmente à reforma tributária. Isso vê o peso que o Nordeste tem, né? 135 votos favoráveis à reforma tributária. Então, o governador de Alagoas também tem uma excelente relação com a Assembleia Legislativa, Sim. onde ele tem maioria absoluta. Né? Dos 27 deputados estaduais, 27 votam com ele. Exatamente. Então, se tem o apoio do governo federal, se tem apoio da bancada representativa no Congresso Nacional, se a Assembleia Legislativa trabalha bem, assim como o Poder Judiciário, então as condições políticas para tomada de decisão e para apresentar propostas
propostas novas para que a economia evolua, existem plenamente. Não é? E é isso que está acontecendo, mais ou menos, ou seja, não há entrave políticos aqui em Alagoas que estejam não prejudicando ou não permitindo que se tome decisões econômicas para o nosso futuro. Olha, eu estou entrevistando o professor doutor Cícero Péricles, que é base de consumo de várias atividades produtivas. Ele trabalha meio que mineiramente, apesar de ser um bom alagoano de Maceió, mas ele é fonte de consulta dos poderes, das prefeituras, dos setores produtivos do estado de Alagoas. Eu estou entrando na reta final do programa, eu quero saber do senhor, assim, desses últimos 40 anos que você, me permite você, que é uma pessoa mais velha que eu, eu estou fazendo assim para brincar com ele, para a gente relaxar um pouco, mas a gente é quase que da mesma idade e tal, e vivemos alguns momentos bem interessantes na nossa juventude, da nossa vida política e da nossa vida acadêmica. Você já viu algum momento desse que nós estamos vendo em Alagoas, esse desfile federal em Alagoas? Sim. Em que ano? Que período? No período, na primeira década desse século, agora, nos anos 2005 até 2010, 12, 14, então havia também uma sintonia. Naquele momento, o governo, acho que era o governo Theo Vilela, se não me engano, tinha uma relação republicana muito positiva. E ele era muito próximo a Fernando Henrique, né? Isso, que era muito com o Fernando Henrique, mas também ficou muito próximo ao governo Lula. Né? Então, posterior ao governo Ronaldo Lessa, também que teve uma relação ótima com o governo Lula. Portanto, havia sim um impacto. Agora, se o volume de recursos que chega agora não corresponde ainda àquele período, é porque nós estamos vivendo um ano de transição. O governo Lula é um governo de transição ainda. Ainda os seus instrumentos de atuação ainda estão em construção, como o arcabouço, como a reforma tributária, como a cobrança dos super ricos. Então, estão ainda em construção. E o orçamento que ele trabalha é um orçamento elaborado ainda no governo anterior. Agora, até bom você colocar isso aqui, porque tem os famosos bolsonaristas. O governo está vivendo uma crise. Ele herdou isso, né? Herdou, exatamente. Então, o fato é que, a partir de 2004, então, a cobrança efetiva ao governo Lula será muito mais forte, mais real. Por quê? Porque ele vai trabalhar com o orçamento próprio, o orçamento que ele próprio elaborou, o governo elaborou. A política econômica dele. E existe uma situação favorável para Alagoas no próximo ano. Primeiro ponto, hoje saiu o boletim, ontem, né? Saiu o boletim Focus do Banco Central, que revela que esse ano nós já vamos crescer 3%, a inflação está em queda, a taxa de juros está em queda também. Há um ambiente favorável no mercado brasileiro. Procede essa informação de que Alagoas vai ser o estado do Nordeste que mais vai crescer? Não, é importante que os governos dos estados divulguem os dados positivos, não é? É evidente. E às vezes força um pouco a barra, anuncia. Mas o fato é de que o ambiente é sim positivo na economia alagoana. Não com esses números de ficção científica, mas o fato é de que ajuda muito e contribui. E o Boletim Focus do Banco Central diz que no próximo ano teremos ainda uma inflação menor, de 4%, uma expectativa da taxa de juros baixa para um único dígito, né? E que a taxa de crescimento também seja positiva. Olha, se cresce a economia, as taxas de juros baixam, a inflação está sob controle, isso ajuda muito Alagoas. Por quê? Porque quando a economia brasileira cresce, rebate muito fortemente aqui em Alagoas. Nós dependemos das transferências federais para esse tipo de renda que nós falamos, mas também para os investimentos. Os investimentos no Canal Sertão só acontecem se existir recurso no orçamento federal. Ele é uma obra federal. Aliás, chegamos a 50% dela, né? Isso, porque todos os anúncios de obras federais dependem de quê? Da execução orçamentária. Então, a execução orçamentária depende de receita. Então, se nós tivermos crescimento econômico no próximo ano no Brasil, a Alagoas será favorecida. Turismo depende também do movimento nacional. Nós estamos na moda aí do turismo. Na moda, exatamente. O turismo cresce muito. Investimentos para o Minha Casa Minha Vida, porque a Alagoas tem um déficit habitacional muito grande, depende de recursos federais. Ou seja, toda e qualquer ação, a agricultura familiar, ela existe em Alagoas hoje e ficou fortalecida em função das políticas públicas federais desses últimos 20 anos. Então, o fato de existir o PRONAF, o PENAI, todo esse mundo de assistência técnica e de apoio também de comercialização através do Banco do Nordeste do Brasil e outros bancos também que apoiam a agricultura familiar, então fez com que mudasse esse perfil. Mas muda porque é um peso muito grande. Alagoas é um estado muito pobre. A sua economia é quase, no sentido público, quase federalizada. Então, dependemos, sim, do desempenho do próximo ano do governo federal. Como ainda tem um tempinho, eu vou aproveitar para fazer mais uma provocação. O governo Renan Filho foi um governo que apostou na infraestrutura.
ampliando rodovias, né, duplicando rodovias, abrindo estradas onde não havia, fazendo ligações intermunicipais. O governo Paulo Dantas, com recursos próprios, que ele fazia oposição aberta ao governo Bolsonaro. O governo Paulo Dantas continua com esse governo, mas diversifica. Ele mantém apostas na infraestrutura e agora com foco na agricultura. Como é que o senhor vê esse contexto? Veja bem, a mudança, né? O governo Renan Filho, no primeiro mandato, levou um azar danado. Por quê? Porque foram os 2 anos de recessão, 2015 e 2016. 2017 e 2018 cresceu muito pouco para as necessidades alagoanas. E quando ele levanta a cabeça em 2019, vem a pandemia. 20. Foi muito ruim, né? Menos 4,2%. Esse dado de 2021 reflete, estatisticamente, a retomada da economia. Alagoas está com a economia sendo retomada, reabrindo, né? A partir de 21, do ano passado também. Então, o comércio, o setor de serviços vem abrindo e também fazendo investimentos, recuperando o tempo atrasado desses anos todos anteriores, que sofreram foram anos difíceis para a economia. E a indústria alagoana, principalmente a indústria, a construção civil e a agricultura, elas não foram tão impactadas pela pandemia, trabalharam mais ou menos dentro do esperado, né? E então esses setores também não tiveram tantos prejuízos, estão acumulando crescimento também nesse período agora. Por isso que as taxas são positivas. Para o próximo ano, para este ano, provavelmente teremos 4%. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, nós estamos fechando aí... Com 4% de crescimento, provavelmente este ano. Próximo ano? É uma taxa positiva. Próximo ano vai depender do cenário nacional e da continuidade de que esses setores alagoanos, por exemplo, a construção civil está vivendo no paraíso. Não é? Por quê? Porque nós sabemos, né, o preço do metro quadrado de Maceió hoje é mais alto que Recife, Salvador e Fortaleza. Por quê? Porque primeiro o acidente o afundamento dos bairros pela Braskem levou muito, 15 mil famílias tiveram que estimulou a especulação, né? Muito, né? Segundo, a própria inflação do setor. E terceiro, quando a notícia corre de que está sendo valorizado a construção civil em Alagoas, os seus imóveis, evidentemente que muitos investidores vêm para cá. Isso faz com que crie um círculo virtuoso de crescimento do valor do metro quadrado, penalizando a população, mas beneficiando o setor. O turismo, nós saímos da pandemia com demanda reprimida muito alta e Alagoas está aproveitando bem, está aproveitando bem, ainda que o turismo não tenha um perfil diversificado, é muito o turismo público CVC, como se chama, né? Mas o fato é que também está crescendo muito fortemente e retomando toda a sua infraestrutura, que foi muito penalizada, não é? E aí cada setor, e a agricultura familiar, ela é muito beneficiada, Arnaldo, pelos 7 anos de chuvas regulares. Isso é decisivo para a nossa economia. Exatamente. Nós tivemos 7 anos de chuva regular do fenômeno Laninha, que favoreceu demais. 7 anos, de 2017 até este ano, nós temos choveu a semana passada. Quer dizer, se a indústria canavieira não desenvolver agora... Não. Aí, então, não é mais nunca, né? Então, o fato é que 7 anos de boa... Esse cenário ajuda muito a economia lagoana. Evidentemente que se esse cenário for mantido no próximo ano, teremos sim uma taxa também positiva. Nada de extraordinário, nada que alcance a estratosfera. Mas o fato é que, entendo uma série de 2021, 22, 23 e 24 com taxas positivas, a Alagoas sim cria uma dinâmica que pode pensar em algo mais difícil, algo mais complexo, que é criar riquezas e aumentando a sua renda, aumentando o seu emprego e diminuindo a dependência do governo federal. Isso tudo vai acontecer se a política menor da picuinha não atrapalhar. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Arnaldo.